Pão é universal, né? Acho que não tem religião, não tem cultura, está no nosso DNA. É um alimento que, aonde quer que você esteja, se você fizer um pão, você consegue se conectar com as pessoas do local. Como é que eu não encararia como uma oportunidade, sabendo que isso faz parte da alimentação de todo mundo? Olá! Seja muito bem-vindo à Maratona Breadflix. Meu nome é Ricardo Rocha e hoje começa o primeiro episódio da série de 3 aulas. A Maratona Breadflix é baseada no método de 3 passos que eu chamei Eu Quero Esse Pão. Eu vou mostrar como transformar a cozinha da sua casa para você ganhar de 4 até 8 mil reais por mês fazendo pães de fermentação natural e exclusivos, únicos, criativos e que tenham a sua identidade. Eu não sei se você sabe, mas eu sou um pouco parecido com você. Eu não sabia fazer nada de pão. Eu não sabia o que era fazer um pão nem de máquina de pão. Então eu vou contar um pouquinho da minha história. O meu pai faleceu cedo e a minha mãe criou sozinha 2 filhos. Nunca faltou nada, mas também nunca sobrou. Era o básico e pronto. Eu já fui surfista, eu competia, eu era atleta profissional, fui campeão carioca de surf amador, mas eu sabia que o surf ele não me daria definitivamente o que eu queria financeiramente falando. Então assim, durante o surf, durante essa época que eu surfava, eu trabalhava muito como extra natal na Oshlen. É uma marca de roupas de surf e para levantar uma grana extra, eu trabalhava lá todo final de ano para poder, enfim, angariar as minhas viagens, pagar as minhas despesas. Eu me esforçava muito para ser sempre um dos melhores vendedores e eu conseguia. Nessa época, eu comecei a namorar e eu noivei. E a mãe da minha noiva, ela me conseguiu o meu primeiro emprego de verdade numa empresa chamada Silimed, que é uma empresa que trabalha com implante de silicone. Lá eu trabalhei durante 3 anos e fiz uma carreira muito bacana lá. Eu fui trabalhar depois numa multinacional argentina, mas esse trabalho não deu certo e durou apenas 6 meses. Nessa época eu tinha mais ou menos uns 25 anos. E o meu noivado também acabou nessa mesma época. Tá? E depois disso eu resolvi morar sozinho, mas a grana começou a encurtar rapidamente e eu tive que morar com meus avós. Como eu estava sem trabalho, eu precisava realmente voltar para o mercado, eu comecei a jogar currículo, mas eu não conseguia emprego nenhum. Foi uma das épocas mais difíceis da minha vida. E eu sempre gostei muito de internet e a minha história como empreendedor começa agora, onde eu comprava coisas no camelô e revendia na internet, no Mercado Livre. Nesse momento, eu reencontrei minha paixão de infância, que é a Mari. E através das vendas da internet, eu montei uma empresa de peças importadas de carro, que durou só 4 anos. Mas dessa vez, eu quebrei com prejuízo de mais de R$1 milhão. E você imagina como é que estava a minha cabeça? Com todo esse prejuízo e, pior, a Mari com 8 meses de gravidez. Eu entrei em depressão, eu estava me sentindo péssimo, inútil e incapaz. Eu estava completamente frustrado. Eu tive que entregar tudo que eu tinha na vida. A minha cobertura, eu devolvi meu carro, eu ainda fiquei devendo as parcelas desse carro e tive que morar com a minha sogra. E ainda fiquei devendo muito dinheiro no mercado. Durante 2 anos, eu fiquei muito mal. Eu fui sustentado pela Mari, que tinha um emprego bacana, ganhava bem. E eu me lembro bem que nessa época, antes da Mari ter esse emprego bacana, a gente chegou a contar moeda para poder pagar até passagem de ônibus. Um belo domingo a gente saiu para jantar, a gente tinha um evento em família que a gente adorava fazer, que era sair para comer, e a gente nesse dia foi comer pizza. E eu me lembro até hoje a pizza que eu comi, era uma marguerita e uma calabresa, estava deliciosa. E na saída da pizzaria, a gente passou em frente a uma livraria, Livraria da Travessa. E olhando para a prateleira, eu vi um livro falando sobre fermentação natural, pães de fermentação natural. Esse livro aqui. E a gente resolveu comprar e testar, fazer o que era esse tal pão de antigamente. Eu sempre gostei de cozinhar e inclusive ainda tenho a marca da queimadura do primeiro ovo que eu fiz quando eu fritei ovo com minha avó, aos 7 anos. Inclusive, a primeira comida que eu fiz pra Mari foi um cogumelo no forno com ervas que você nem imagina o que ela pensou. Nossa, bonito e sabe cozinhar. Tem que casar com esse homem, gente. A cozinha sempre esteve presente na minha vida. E aí começa a minha jornada do pão. Eu abri o livro e a teoria é linda, mas quando coloquei a mão na massa, coloquei em prática, eu não consegui fazer o que era o tal do fermento natural. Eu levei praticamente 3 meses para conseguir fazer meu primeiro levain, parecia uma eternidade. E finalmente a gente conseguiu fazer, e até produzimos os primeiros pães,
que foram uma droga, né? Pareciam os discos voadores, né? O disco voador é aquele pão que não cresce no forno, ele fica literalmente uma bolacha e que você, quando tá bravo com alguém, você pode jogar na cabeça. É basicamente isso, tá? Nesse momento, eu entendi que não bastava somente seguir receita. Eu precisava estudar e desenvolver essas técnicas. Eu nunca tinha pensado em pão como negócio. Pão para mim era como comida, fazer assim para os outros, prazer, era um hobby. E esse hobby virou obsessão, né? A busca de fazer um pão perfeito das fotos, dos livros, das redes sociais. E eu sempre fazia muito pão, eu sempre replicava, eu testava, eu fazia pão. E isso era uma busca incansável. E sempre a gente reunia a família e os amigos que a gente levava esse pão para presentear. Eles eram os nossos cobaias, né? E aí, o efeito disso foi os amigos dos amigos começaram a pedir esses pães, né? A gente começou a presentear, um pedia para o outro, um falava para o outro, e eles começavam a solicitar para a gente esses pães. E foi nesse momento que eu enxerguei uma oportunidade de negócio. E a minha veia empreendedora acendeu na hora. Foi quando eu comecei a pesquisar o mercado nesse segmento e observei que eu estava num nível parecido de qualidade com quem já estava nesse negócio há algum tempo. Então, o que eu fiz? Eu criei uma conta no Facebook, criei uma conta no Instagram e assim nascia a Artesanos Bakery. Isso foi em maio de 2018. Nessa época, eu trabalhava com fornadas semanais e a gente começou a ganhar em média R$1.000 por semana. O negócio começou a ir tão bem que a Mari pediu demissão do emprego e a gente resolveu viver de pão. A Mari, por mais que ela ganhasse bem, ela sabia que a gente tinha isso como uma meta, viver de pão, ter qualidade de vida, mudar, quebrar os nossos paradigmas e realmente fazer algo que emocionasse a gente, que fizesse sentido pra gente. A gente chegou a ganhar R$4.000 por semana dentro de casa, e isso foi em menos de 6 meses. E aí a gente teve um outro problema, que foi o do crescimento. E nesse momento a gente resolveu dar o próximo passo e abrir uma padaria. Nesse momento eu comecei a me preparar melhor, a me capacitar mais, eu fui buscar conhecimento, eu contratei consultoria, a gente fez análise de mercado, então a gente se preparou para poder realmente dar o passo à frente e montar um negócio de fato. A Artesanos Bakery, ela foi eleita como uma das melhores padarias do Rio de Janeiro no ano de 2019 e 2020 pela Veja Comer e Beber no primeiro ano de vida. Eu sou finalista como melhor padeiro e melhor padaria do Rio de Janeiro pelo Sindicato das Indústrias de Panificação. Eu fui convidado para palestrar na Super Rio Expo Food como case de sucesso de padaria no Rio de Janeiro. Fui palestrante no Festival Gastronômico de Paraty em outubro de 2018. Eu sou fornecedor oficial das 2 edições do Mestre do Sabor da Rede Globo. Hoje, a gente fornece pão para o Big Brother Brasil, nós somos fornecedores de restaurantes famosos do Clos Troagro e do Nola, do Thiago Sodré, e foi aí que eu realmente entendi que essa era a minha missão. São as pessoas que realmente importam, porque é para elas que eu estou trabalhando, são elas que eu vou servir. A minha felicidade está em ver o meu cliente experimentando o meu pão e se surpreendendo. Eu percebi que se eu quiser ter sucesso, se eu quisesse ser feliz, que eu tinha que continuar fazendo aquilo que eu acredito, que é compartilhar o que eu aprendi, fazer pão, inspirar as pessoas. E com isso, eu entendi que a panificação não se tratava de me satisfazer, mesmo porque eu só me sentia feliz e realizado quando eu conseguia transformar outras pessoas. O método Eu Quero Esse Pão, ele se baseia em 3 pilares. 1, a receita. 2, a aparência. E 3, valor. E como você vai ver, isso não significa preço. Bom, agora vamos entender o que são cada um desses pilares. No vídeo 2, você entende melhor como eles funcionam. Mas aqui vai uma explicação rápida. No primeiro pilar, a gente trabalha a receita. Mas lembra sempre o seguinte, uma receita, ela tá viva. Eu vou chamar isso daqui de receita diferenciada. Você percebeu que tudo na vida evolui? Nós evoluímos, a internet evolui. Agora, por que as pessoas ou os padeiros não se preocupam em trazer essa diferenciação para as receitas? E essa evolução, a inovação é o que vai permitir você crescer o seu negócio ou a sua carreira, sem necessariamente ter que se matar de trabalhar. E é aqui que você descobre que as receitas podem se transformar sem perder sabor e personalidade. Receita tem que ter qualidade, um processo perfeito e que são acessíveis ao público em geral. Agora, imagina só você fazendo um pão tão incrível, com essas qualidades, e que ele se venda sozinho. Isso já vai ser 80% da venda para você. E que venda é essa? O cliente experimenta uma vez e não se decepciona. Ele se torna fiel, volta e compra novamente. Vital para qualquer negócio pequeno ou grande é a recorrência, a recompra de produtos. Mas antes dela, a gente precisa conquistar nosso cliente. E aí nós entramos na segunda característica de um pão de um padeiro respeitado no mercado. O segundo pilar, a aparência.
Então, a segunda característica, ou o segundo pilar do método, é a aparência. Mas é claro que eu não estou falando do óbvio, de que o pão precisa ser bonito. Isso você já sabe, é um fato que as pessoas comem primeiro com os olhos. E não é à toa que o Instagram, os pães fazem tanto sucesso, né? Mas eu já te adianto que isso é algo que vai te separar da maioria das pessoas que estão concorrendo no mesmo mercado que você. E partindo do princípio que a aparência precisa ser incrível, linda, chamar atenção, vamos falar de algo que poucas pessoas se preocupam. Fazer a aparência traduzir o que realmente o pão é. Vou dar exemplo, tá? Quando você vai na padaria, você olha o cardápio ou você olha para a vitrine? Pois é na vitrine que você escolhe. A aparência, você já sabe que precisa ser incrível, precisa ser linda, chamar atenção, mas tem uma coisa que poucas pessoas se preocupam, que é como fazer a aparência traduzir o que o pão realmente é. Eu vou te dar um exemplo, um pão de azeitonas. Ele tem que ter cara de pão de azeitona, ele tem que ter gosto de pão de azeitona, ele tem que ser um pão de azeitona. Você entendeu? Um pão que se vende sozinho é um pão que entrega o que ele realmente promete ser. Ele é um pão que tem a aparência dele, ele entrega o que ele realmente é, e não tem nada pior do que você comprar um pão com os olhos e na hora H, quando você experimenta, você morde, não é nada daquilo que você imaginou. Quando um cliente passa por essa péssima experiência, lá no fundo, o sentimento é de que ele foi enganado. Ele te deu um voto de confiança, ele te deu o dinheiro dele, confiando que você entregaria alguma coisa equivalente ao valor que ele está pagando. E quando esse valor fica abaixo, ele sente que não vale a pena continuar fazendo negócio com você. E isso acontece numa fração de segundos, e às vezes nem é algo consciente. O cliente não está pensando nisso tudo. Ele está só sentindo frustração. E que, no fundo, a gente pode traduzir esse sentimento pelo sentimento de que eu não quero esse pão. Sabe, o seu cliente começa com fé em você, ele acredita na sua carreira, no seu nome como um padeiro. E no momento em que ele experimentou seu pão, nesse momento, você cria com ele um relacionamento seguro e transparente em que o sabor do seu pão atende às expectativas que a aparência dele causou. E se você me perguntasse hoje qual é a principal coisa que eu quero te passar de tudo que eu aprendi até esse momento, seria justamente isso. Dar ao cliente uma experiência que eu posso chamar de experiência 360 graus. Ela fecha esse círculo da negociação e do valor entregue pelo pão. É uma experiência que transporta ele para além do pão, é além do visual e que se entrega junto com o sabor. Essa experiência sensorial é uma história, é uma memória afetiva, é um sentimento. Primeiro você conquista ele pela simpatia. O cliente paga, come seu pão, sente aquela explosão de sabor que você pode oferecer, ele fica satisfeito, volta e dá conta pra galera. Você quer melhor do que isso? É o bom e velho boca a boca fazendo assim, efeito, dando resultado. E é isso que eu mais gostaria que você levasse com você depois dessa maratona Breadflix. Claro, eu estou preparando um conteúdo muito especial para que você possa causar esse impacto. E o terceiro pilar do método é o valor. Esse valor aqui não tem nada a ver com o preço que você vai cobrar pelo seu produto. E eu sei que uma das maiores dificuldades que o padeiro artesanal enfrenta hoje é como colocar preço no seu pão e ter que ficar explicando para o cliente por que ele custa o que custa. Eu sei como é isso. Só que você não está sozinho nessa não. Uma vez que você estiver seguindo esse método de 3 passos, você não vai mais precisar entrar nessa dificuldade. Você vai começar a fazer pães que falam por si só e que mostram o valor que eles têm por eles mesmos. Imagina fazer pães que se vendem sozinhos. Aqui, nesse pilar, você vai descobrir como gerar um sentimento no seu cliente que vai fazer ele dizer que valeu a pena pagar por esse seu pão ou que ele pagaria novamente pelo seu pão. Quando você gera esse sentimento, o quanto você vai cobrar para o seu pão volta para suas mãos e você para de ficar refém do mercado. Você para de ficar disputando preço e as pessoas demoram anos para entender isso. O seu trabalho, ele tem que gerar valor a ponto de tornar assim algo único. E não apenas mais um pão que se mistura alguns ingredientes que são bons e ok. Porque você vai estar com uma vantagem em relação à concorrência, adquirindo um bem intangível que é o seu conhecimento. Isso ninguém tira de você. Um exemplo sobre preço e valor é o seguinte. Pensa numa aula ou uma receita, por exemplo. Quanto é que ela custa? Uns 800 a R$1.000. Isso é caro ou barato? Depende. Depende do valor agregado que ela está te entregando. Se for um curso ou uma receita que vai te trazer 4.000 de lucro por mês, bom, aí ela fica barata, né? Você está levando para casa muito mais do que está pagando. Ela entrega um valor muito maior do que o preço que ela custa. E vamos combinar que isso se aplica em tudo, né? Eu vou dar um exemplo bem prático. Tem uma receita de panetone italiano que eu faço na minha padaria. O legítimo da Itália. Fermentação natural, são 3 dias de processo. E para aprender isso, eu fui para a Itália, eu paguei passagem, eu fui até lá, tive que desprender
tempo, despesa de hotel, pagar alimentação em euro, um total de 20 dias na imersão para buscar a perfeição. Eu gastei, sei lá, uns 20 mil reais aproximadamente. E eu faço o quê? Eu trago essa receita para cá, eu escrevo isso numa apostila e começo a dar a minha assinatura para ela. Eu compartilho essa receita, passo todo esse conhecimento para alguém numa consultoria, num curso, e a pergunta final é: essa receita foi cara para mim? Aqueles 20 mil foram caros para mim ou foi barato? Bom, a gente vende em média na padaria, a cada Natal, de 400 a 500 panetones. Cada um a R$70 em média. Você já fez as contas? Isso só no Natal. Fora Páscoa e outras datas comemorativas que eu coloco ali disponível. Essa receita já me deu lucro. Essa receita, essa viagem, ela não foi só um prazer. Ela não foi só agradável, não foi só uma receita. Ela foi um investimento. E convenhamos, isso se aplica a tudo. Toda experiência é melhor quando a gente surpreende positivamente. Então por que não aplicarmos em nossos pães? Lembra que tudo evolui? A gente precisa fazer essa evolução dentro da nossa cozinha. E é isso que eu quero te passar aqui. Os padeiros hoje têm dificuldade em ter seu trabalho reconhecido porque não apresentam nenhum valor de fato para o cliente. O cliente come o pão dele, acha um pão lindo, um pão saborizado, mas quando você come, você não tem sabor. O que tem dentro não corresponde. A beleza que está por fora, isso acontece. Pão por pão, qualquer pessoa pode fazer. Entra na internet, entra lá, pesquisa no Google, salvador, brioche, panetone. Isso não é difícil, é fácil conseguir receita passo a passo. Mas gerar valor através de uma experiência que começa no visual, o cliente decide pagar, você supera as expectativas dele quando come, isso não tem preço. Isso consolida a carreira de um padeiro. Isso torna ele único, especial. Você entende onde eu quero chegar? Dominar esses 3 pilares, entregando algo único para o cliente, você começa a se tornar único também. Você começa a ficar diferente de todo o resto do mercado. Isso é gerar valor. Na quarta-feira, então, a gente vai colocar a mão na massa. Vamos falar sobre fermento natural e eu vou mostrar passo a passo. Eu vou abrir a minha caixa preta e vou ensinar o que nenhum livro consegue fazer de verdade. A gente vai fazer o fermento natural de fato. Vai funcionar. Tanto para mim, como funcionou, como para você. Os 3 meses que eu sofri, você vai fazer em uma semana. Eu vou ensinar isso no próximo episódio e vai ser uma coisa muito simples, descomplicada, ou melhor, despamplicada, ok? E além disso, ainda vou te dar dicas, sacadas, tudo a respeito de fermento natural. Fato, curiosidade, e eu tenho certeza que você vai ficar alucinado. E eu queria deixar mais um recado. A gente criou uma comunidade exclusiva no Facebook da Maratona Breadflix. E se você quiser realmente aprender a fazer o fermento, a gente vai estar lá acompanhando, dando suporte, monitorando e ajudando você a fazer dar certo. E para participar, é só clicar no botão que está aqui embaixo do vídeo. E se você ainda não me segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, aperta aqui embaixo, tem link para todos os canais e não esquece de me marcar. Vamos colocar a hashtag Bora Fazer Pão, porque eu vou estar analisando, observando e ajudando. Eu quero que todo mundo coloque a mão na massa e faça dar certo. E não se esqueça que eu estou sempre colocando conteúdo lá. Todo dia tem sacada, tem dica, tem técnica nova. E para te mostrar que esses métodos funcionam, eu vou te deixar um depoimento de um aluno meu. Olá, gente. Meu nome é Emilian Cortais, eu sou ator e comecei a fazer pão na pandemia. Sou um desses da pandemia. Só que o pão vai ficar na minha vida. Eu descobri uma paixão e, quem sabe, um futuro para mim, mais tranquilo. Pretendo sim ter uma padoca mais para frente. Nessas andanças pela internet, eu descobri o Breadflix, do Ricardo Rocha. Me inscrevi e acabei fazendo, depois fiz outro curso dele e ele virou meu mestre. Valeu muito a pena. Eu sei que agora do dia 2 ao 5, acho que está começando o outro. E eu queria convidar vocês a serem felizes como eu fui. Fazer o Breadflix com o Ricardo, que ele é mestraço. O que me ganhou nele, assim, foi o discurso. Me identifiquei muito com essa vontade, essa paixão dele, essa vontade louca de passar conhecimento para as pessoas. Sem esconder os pulos do gato, sem esconder nada. Espero que vocês façam, porque vocês serão muito felizes. Deixo o meu beijo aqui
E meu abraço para todos os padeiros que estão sendo muito generosos e me recebendo muito bem.